Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de gramática. Hoje nossa videoaula é para iniciar o caderno 2 de gramática de vocês. Nós retrataremos o que é frase, o que é oração e o que é período. Ou seja, nós aprenderemos como organizar melhor os nossos parágrafos, os nossos textos em prosa. Então, reconhecer o que seria uma frase, o que seria uma oração e o que seria um período é importante para escrever textos mais claros, mais organizados, para não afetar o sentido daquilo que você escreve, certo? Porque eu coloquei aqui essa imagem aqui para vocês, porque tudo isso que nós falaremos tem a ver com pontuação, para nós organizarmos uma frase, uma oração e um período dentro de um parágrafo, nós necessitaremos o conhecimento de todos os sinais de pontuação, tudo bem? Primeiramente, nós analisaremos essa tirinha, para entendermos dentro de um contexto o que seria frase, oração e período. Aqui a Mônica chega muito nervosa e o Cebolinha pede ajuda ao Cascão. Cascão, me ajuda, desesperado. O Cascão, em vez de fazer aquilo que o Cebolinha, gostaria, ele simplesmente grita socorro, ou seja, vai ser uma medida que não vai resolver muito. E aí, o Cascão grita socorro, socorro, 2 vezes. Nós temos aqui a presença de frase e a presença de oração. Dentro do contexto da tirinha, nós poderíamos dizer que Cascão, me ajuda, é uma frase e também é uma oração. E também é um período. E socorro, se repete 2 vezes, nós poderíamos dizer que é uma frase. Então, o que vem a ser frase, oração e período? Nessa primeira fala aqui do Cebolinha, nós temos a presença do verbo ajuda. Todo enunciado que é estruturado a partir de um verbo ou uma locução verbal, nós chamamos de oração, certo? Uma frase não necessariamente vai ter verbo. Por exemplo, socorro foi um grito que o Cascão deu para pedir ajuda e que, independente de só ter uma palavra, que é o socorro, uma interjeição, não ter verbo, expressou um sentido completo. Então, a gente considera que socorro, esse grito de ajuda, também seja uma frase. Também é uma frase. Assim como Cascão, me ajuda, também é uma frase. Então, frase é todo enunciado que expressa um significado, um sentido completo. Pode ter verbo, pode não ter verbo, tudo bem? Porém, sempre vai ser finalizada com ou uma exclamação, como aqui nesses 2 casos, ou uma interrogação, se for uma pergunta, ou ponto final, se for uma declaração, uma afirmação, uma negação, ou reticências. São os 4 sinais de pontuação que finalizarão frase. Seja uma frase sem verbo, seja uma frase com verbo. Por que, professora, que Cascão me ajuda também é considerada uma oração? Porque esse enunciado gira em torno de um verbo. Então, nós consideramos uma oração também. E por que é considerado um período? Porque a gente chama o conjunto de orações que completam uma frase de período. Nesse caso, nós temos uma oração apenas, porque a gente só tem um verbo. A quantidade de verbos é a quantidade de oração. Então, aqui, como nós temos uma única oração, nós temos um período que nós chamamos de período simples. Tudo bem? Se nós tivéssemos uma frase que terminasse com exclamação, interrogação, ponto final ou reticências, e dentro dessa frase eu tivesse 2, 3, 4 verbos, eu teria também uma frase, porém eu chamaria de período composto. Vou falar para vocês de forma mais detalhada nos próximos slides, mas o que é importante a gente entender de início, que frase é todo enunciado que expressa um sentido completo. Pode não ter verbo, pode ter apenas uma palavra, não interessa, mas tem que expressar um sentido completo, e pode ter verbo, tudo bem? Período, conjunto de orações, e oração, aquele enunciado que gira em torno de um verbo. Nem sempre uma oração tem sentido completo. Às vezes eu vou precisar de 2 orações para compor uma frase só. Como assim, professora? Vou mostrar para vocês isso mais adiante, nos próximos slides. Então, o que a gente precisa saber sobre frase? Enunciado que apresenta sentido completo. Tendo verbo, não tendo verbo,
Expressou sentido completo, a gente considera frase, mesmo que seja uma única palavra. Lembrando que a frase sempre será finalizada por ponto final, interrogação, exclamação e reticências, certo? Vírgula, ponto e vírgula não finaliza a frase. Esses dois sinais dividem partes de uma frase, mas não finaliza, tudo bem? Oração é o enunciado estruturado a partir de um verbo. Todo enunciado que tem dentro dele um verbo a gente chama de oração. Essa oração pode ou não ter sentido completo. Às vezes eu vou precisar de uma outra oração para que juntas formem uma frase que a gente chama de período composto. E período seria uma frase, ok? Então, um enunciado de sentido completo. O período é um enunciado de sentido completo que vai ser constituído por uma oração ou duas ou três ou quatro, vai depender do tamanho da sua frase. Se nós tivermos um período em que apresente apenas uma oração, ou seja, um verbo, período simples. Duas ou mais orações, nós teremos um período composto. Então, eu posso dizer que frase, oração e período são elementos importantes para nós constituirmos um parágrafo bem organizado. E eu não posso dizer que toda oração seja uma frase, porque às vezes eu tenho duas orações que juntas formam uma ideia completa, separadas elas não têm uma ideia completa, então não é considerado frase, tudo bem? Como a gente poderia avaliar isso e analisar isso dentro de um contexto? Vejam só, aqui eu separei para vocês um exemplo de uma frase, vejam, finalizou com ponto final, então eu fiz um recorte de um texto e trouxe para vocês só uma frase. Vocês vão perceber que nessa frase nós temos dois verbos, o quero e o guarde. Significa que eu tenho aqui, então, duas orações. É uma frase, porque tudo isso expressa um sentido completo. Quero que você guarde bem esse segredo. Então, expressou uma ideia completa, é uma frase. E é uma frase composta por dois verbos, ou seja, por duas orações. Nós chamamos essa frase de período composto, tudo bem? Se eu dividisse esse período nas suas orações, eu teria na primeira oração, quero, e na segunda, que você guarde bem esse segredo. Então, na análise aqui da nossa frase, nós percebemos que a primeira frase tem só um verbo, né? Não tem outros elementos. Se eu retirasse o quero daqui do contexto e dissesse quero, você me diria, professora, quero o quê? Ou seja, é uma oração porque tem verbo. Né? Eu dividi aqui, essa é uma oração, a partir daqui outra. Quero é uma oração, porque é um enunciado em torno de um verbo. Mas não é uma frase, porque se eu digo quero isoladamente, eu não sei o que eu quero, o que essa pessoa quer. Fica uma ideia incompleta. Por isso que eu disse para vocês que nem sempre uma oração é uma frase. Eu precisei de duas orações, quero, e que você guarde esse segredo, para que o todo expressasse uma ideia com sentido completo, tudo bem? Então, nem sempre uma oração é uma frase. Lá na tirinha que vocês viram do Cascão, quando ele disse, Cascão, me ajuda. Lá naquela frase de uma oração, aquela oração era uma frase. Por quê? Tudo girava em torno de um único verbo e aquilo ali funcionava como uma ideia completa. Aqui não. Às vezes, dentro de um período composto, as orações, quando elas são separadas, a gente percebe que uma depende da outra para o sentido ser completo. A gente, inclusive, chama isso de orações subordinadas, ou seja, orações dependentes uma da outra para que a ideia esteja completa para o leitor. Tudo bem? Então, nem sempre uma oração é uma frase. No período composto, nem sempre. No período simples, sim, porque é uma oração só, uma frase só. Agora, no período composto, quando eu separo as orações e eu percebo que uma delas, sozinha, não expressa uma ideia completa, eu não considero aquela oração como uma frase, tudo bem? A frase é daqui, ó, do quero até o final, porque tudo isso é que expressa uma ideia única, tudo bem? O que a gente precisa saber a respeito dessas frases? Nós temos frases verbais, que são aquelas frases que possuem verbos. Então, dentro de frases verbais, eu posso ter um período simples, se eu tiver um verbo só, uma única oração, ou o período composto, quando a frase tem dois ou mais verbos.
Eu posso ter frases nominais, como o grito lá do Cascão de socorro, que só aquela palavrinha com uma exclamação expressou um pedido de ajuda, tudo bem? Então, uma frase nominal, uma frase sem verbo. Nós temos frases declarativas. Dentro dessas frases, tanto verbais quanto nominais, as frases podem ser classificadas como declarativas, ou seja, quando elas expressam uma afirmação ou uma negação. Vou dar exemplos na sequência. Temos frases interrogativas. As interrogativas são frases que questionam de forma direta ou de forma indireta, veremos exemplos. Temos frases imperativas, que solicitam algo, que dão alguma ordem. Temos frases exclamativas, que expressam algum sentimento, alguma emoção. E temos frases optativas, que são frases que expressam algum tipo de desejo. Então, o que a gente precisa saber? Que dentro das frases verbais e nominais, eu tenho frases declarativas, interrogativas, exclamativas, imperativas e optativas, ok? Exemplos. O dia está lindo, por isso vamos para o parque. Aqui nós temos um período composto, porque nós temos o verbo estar e o verbo vamos. 2 verbos nesta frase. Então, nós temos um período composto. O dia está lindo. Aqui nós temos um período simples, porque eu tenho dentro da frase um único verbo. Professor, para que eu tenho que aprender isso? Para você entender que você tem que dividir as informações de um assunto por frases dentro do seu parágrafo. Você não pode ir jogando uma sequência de informações de um assunto sem dividir essas informações em frases bem organizadas. Às vezes é melhor você fazer um período composto, mas às vezes é melhor você fazer um período simples, se você quiser enfatizar mais aquela ideia. E quando você for utilizar um período composto, aqui ó, uma oração, dia está lindo, vamos para o parque. Você precisa conectar essas orações por meio de conjunções ou às vezes só pelo sinal de pontuação, mas você precisa organizar essas orações de forma que elas estejam conectadas. E sempre finalizar uma ideia para começar uma nova ideia dentro do parágrafo, tá? Que dia lindo! Aqui nós temos uma frase nominal. Eu estou expressando, né, um sentimento de apreciação sem uso de verbos. A ideia está completa, não tem verbo, frase, porém uma frase nominal. Você sabe meu segredo. Aqui é uma afirmação, a gente chama de frase declarativa, afirmativa. Essas frases sempre finalizam com ponto final, assim como as declarativas negativas. Aqui ficou com errinho de digitação, desconsidere. Você não sabe meu segredo. Aqui eu afirmei, aqui eu neguei. Tudo bem? Você sabe meu segredo? Aqui eu estou perguntando de forma direta. Então, é uma frase interrogativa direta. Eu posso também fazer um questionamento, uma pergunta de forma indireta. Aí eu uso o ponto final em vez do ponto de exclamação. Quero ver se você sabe meu segredo. É uma pergunta, mas é uma pergunta indireta. Eu não faço da forma como eu fiz no primeiro caso. Você sabe o meu segredo? Ok? Faça sua confissão. Aqui nós temos uma ordem, então frase imperativa. Não mexa suas mãos. Frase imperativa. Posso fazer o uso da exclamação ou do ponto final nas frases imperativas. Vai depender da importância ou da tonicidade que você queira trazer para sua frase, né? Maior ênfase ou menor ênfase. Tudo bem? Você sabe meu segredo. Isso aqui está expressando um espanto. Frase exclamativa. Essa repetição de exclamações é para intensificar ainda mais esse espanto. Esse recurso pode ser utilizado, tá, em alguns tipos de textos. Deus me livre dos curiosos. Aqui nós temos uma frase optativa, porque expressa um desejo. Termino essa frase com ponto final. O que a gente percebe em alguns textos de vocês? Que vocês vão finalizando frases, finaliza uma ideia e começa outra ideia, às vezes até mudando o sujeito, por meio de vírgula. Não façam isso. Ou dividam dentro de um parágrafo as informações em frases bem articuladas, bem organizadas, para que o leitor não tenha dúvidas da sua intenção. Então, para reforçar, ponto final, interrogação, exclamação e reticência são os sinais de pontuação que indicam: acabei uma frase, vou começar uma nova frase. Acabei uma ideia, vou começar uma nova ideia. Tudo bem? Então, dessa forma, a gente termina a nossa primeira videoaula a respeito de sintaxe, frase, oração e período.
Na próxima semana, vocês terão uma segunda parte dessa aula que vai retratar de forma mais específica a estruturação dessas frases, como elas podem se conectar dentro dos textos, como elas vão ser articuladas, tudo bem? Então, bom dia para vocês e bons estudos!